O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Então o tentador aproximou-se de Jesus e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Convertei-vos e crede no Evangelho. Eis o tempo favorável. Convertei-vos e Crede no Evangelho. Eis o tempo favorável. Irmãos e irmãs, nesse primeiro tempo da Quaresma, vemos a dimensão humana de Jesus que se encarnou, assumiu a carne humana e passou pelas tentações. E claro que aqui quando diz 40 dias e 40 noites de jejum no deserto, não está se referindo a um jejum religioso, como os judeus costumavam fazer, como nós também fazemos de um dia, porque o jejum religioso ele começa no amanhecer, nascer do sol, e termina no pôr do sol. Esse é o jejum religioso que se faz para obter as graças de Deus, para vencer alguma dificuldade, para se purificar e assim por diante. É um jejum religioso. Esse 40 dias e 40 noites, 40 é esse número que também vai caracterizar a nossa Quaresma. É um tempo, significaria dizer, é por toda a vida. É ao longo da vida que a pessoa vai enfrentando tentações. Não é porque eu venci a tentação hoje e ela me abandona, não tenho mais, não. Ela vai voltar continuamente. A gente tem que cada dia enfrentá-la. 40 dias são as tentações que Jesus vai enfrentando ao longo da sua vida. E 3 também, são 3, porque 3 é o número divino que significa toda a vida tem essas tentações. Jesus é levado para o deserto exatamente depois do batismo, quando ficou revelado lá no Rio Jordão a identidade de Jesus. Este é meu filho amado, escutai-o. E o Espírito leva Jesus para o deserto. Então esses 40 dias é o campo de batalha, é a luta da vida. É a luta da vida para vencer o mal e para fazer o bem. É a luta contra os instintos, também podemos dizer, de ganância, de poder e assim por diante. Essa luta que vamos enfrentando ao longo de toda a vida. Interessante porque as tentações, alguns dizem, embora a palavra realmente significa tentação, e aqui o evangelista reproduz com a palavra, com o verbo peirasmal. Onde que eu escrevi aqui? Peirasmal, que
significa tentar, pôr à prova. Nós encontramos essa palavra também no Pai Nosso. Não nos deixeis cair em peirasmon, tentação, mas aqui ela teria uma conotação mais de sedução. Porque não é uma tentação para ir para o pecado, por uma transgressão. Ao contrário, aqui o mal, ele se insinua como uma coisa boa. Ele vem para te ajudar. É como a serpente lá no jardim. É verdade que Deus proibiu comer de todas as árvores. Ela se insinua porque ela quer ajudar a superar um limite, uma dificuldade. Mas não, podemos comer de todas, menos de uma, porque Deus tem que colocar o limite. Não podemos tudo. Somos limitados. A criação é limitada. A criação não é Deus. Nós não somos, tem limite. Então, mas são seduções porque o diabo se apresenta como um auxiliar, como um ajudante, e que vem propor. E este se és filho de Deus, não é que o diabo esteja duvidando de Jesus, ele está dizendo uma coisa que ele sabe que é. É como se ele dissesse, já que és o filho de Deus, já que és o filho de Deus, transforma as pedras em pães, porque o diabo sabe que Jesus é o Filho de Deus. Todo evangelho, quando Jesus encontra um endemoniado, ele sempre sai gritando, né? Sabemos quem tu és, que queres de nós, Jesus Nazareno, sabemos quem tu és, o Filho de Deus, o ungido, o Messias, etc. Ele sabe. Então, já que és, transforma as pedras em pães, tu vais saciar tua fome. E, claro, Jesus estaria usando uma prerrogativa divina para resolver um problema seu. E ele não cai nessa armadilha, que é uma ajuda que ele está recebendo para resolver esse problema da fome. E transformar pedras em pães nunca seria uma coisa ruim, ao contrário. Quantas pessoas poderiam ser atendidas na luta contra a fome com um milagre desse, transformar pedras em pães? Mas, na verdade, esse milagre já acontece diariamente, com produções de grãos exageradas até, com sobras enormes que saem da pedra, que saem da terra. Então, Jesus não cai nessa armadilha, porque o pão tem que chegar pela partilha, e não por milagre divino. Então daí passa, então nós estamos na realidade do deserto, do êxodo, que é caminho da libertação. Aí se vem para a realidade urbana, Jerusalém, e mais ainda no templo, no pináculo do templo, e aí vem a tentação, a sedução. Vai no pináculo do templo. Por quê? Por que leva essa sedução? Porque no quarto livro de Esdras, livro apócrifo, mas que faz parte da tradição e da fé do povo de Israel, lá se fala que o Messias, quando chegar, ele vai ser desconhecido, ninguém sabe quem é o Messias, ninguém sabe de onde ele vem. E ele vai ser conhecido colocando-se no ponto mais alto do templo, exatamente no pináculo, e ali com um precipício enorme do pináculo, o vale do Cedron, que vai lá para os lados de Jericó. Então, de lá, ele pode ser visto por todos, vai ser visto, mostrado. Disse, vai para o pináculo do templo, aí está ajudando na missão de Jesus, para ele ser conhecido como Messias. E até deu mais uma sugestão boa: joga-te daqui para baixo, faz um milagre, porque está escrito na Escritura que os anjos vão te socorrer, te carregar na mão para que não te machuques o pé. Então faz um milagre, o povo todo vai correr atrás de ti. Seduções.
e a fé que busca milagres, além dos milhares que temos todos os dias, quer provas, milagres, coisas extraordinárias. E também Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não cai nessa. E a terceira tentação, interessante porque nessa tentação o diabo não usa esta argumentação da filiação divina, já que és filho de Deus, né? Faz alguma coisa. Não usa esta, não diz nada, só leva para um monte bem alto. E por que no monte bem alto? Porque na cosmovisão antiga, as montanhas, os lugares inacessíveis às montanhas eram as residências dos deuses, as moradas dos deuses. Então é como se o diabo levasse, se ele pudesse levar, né? Isso aqui é uma linguagem, colocasse ele numa situação da divindade, de divino, e dali ver todos os reinos da terra e sua glória. Tudo isso será teu se te prostrares e me adorares. É isso, a religião. A religião adora o poder, adora o dinheiro. E aqui não usa o argumento da já que és filho de Deus. Não, essa tentação não é por ser filho de Deus, não diz respeito à condição divina de Jesus, porque essa condição, essa tentação, é a nossa tentação. É a tentação de todo ser humano, de cada um de nós, do poder e da glória. O poder. E por ele, pelo poder, pelo dinheiro, pela glória, se faz qualquer negócio. Se fazem fábricas de bombas, se fazem guerras, se destroem populações, se destroem as florestas, se destrói o planeta. Não se tem escrúpulo nenhum, basta adorar o Deus poder, o Deus riqueza, o Deus dinheiro. É a nossa tentação, é a nossa tentação. E Jesus aí também diz só a Deus, né? Ele diz: vai-te embora, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto, somente a Deus prestar culto. Então esse é o caminho da nossa quaresma, de purificar o nosso coração, de confiar em Deus, de amar a Deus. E como diz o provérbio, né? Os ingleses dizem: no pain, no gain. Sem um sacrifício, não tem ganho nenhum. Sem uma pena, não se ganha nada. E o que significa? As tentações, elas te oferecem o prazer e depois te largam na rua da amargura, da angústia, da tristeza, porque não dura sempre, porque acaba e porque transgredimos. Já o caminho de Jesus é o contrário. Ele te propõe uma pena, te propõe um sacrifício, e depois tu tem a verdadeira alegria, que é aquela que não passa, aquela que dura, que é aquela de fazer o bem para os outros. Pensamos que nessa quaresma seja um tempo de purificação do nosso coração. Fiquemos de pé e rezemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido